Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados. Magrela, camelo, trator, biciclete, anacleta, Olívia Palito, bicicleta. Se é assim que você chama a sua amiga bicicleta, você veio para o programa certo. B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Vem pedalar com a gente. Bicicleta na cultura. Seu estilo de vida. Apresentação José Carlos Armelin. Olá, esse é o Bicicleta na Cultura. Aquele programa que fala sobre você, sua bicicleta e a relação que vocês têm com o mundo e com outras pessoas. Nós estamos aqui hoje em São Paulo, gravando o programa. Nós estamos num congresso de mobilidade. É o Mobicicleta. E vocês não fazem ideia quanta gente interessante a gente encontra por aqui. Eu acabei de encontrar aqui o Edu Sete, do Sete. Obrigado, Edu. Obrigado. Olha, o Edu, ele veio com uma missão hoje de fazer uma apresentação em BMX, né? Sim, hoje eu vim fazer uma apresentação de BMX Flatland, que é manobras realizadas no solo, né? Com a bike de aro 20. E aproveitando falar um pouquinho de educação no trânsito, né, galera? A gente poder conversar um pouquinho antes com o Edu aqui, né? E ele estava assim super empolgado por causa do congresso, né? Depois eu vou querer ouvir sua opinião sobre o que você acha interessante nesse congresso, essa movimentação. Mas ele também falando umas dicas de segurança e ele já me puxou aqui o tapete, né? Sim. E ele falou que ensina muita criança e muita gente a ter essa segurança. Então vamos começar primeiro pelo tapete que ele me puxou. Sim. Ele fez a pergunta, como é que você... Por favor, então, segue você. A pergunta que eu fiz, que é uma pergunta muito básica, está na cara das pessoas, mas as pessoas têm uma ideia e de repente não é essa ideia. Qual que é a frenagem correta da bicicleta? Quando você está numa velocidade média, você precisa frear. Qual que é a frenagem correta? Qual é, Edu? Explica para nós. Lá. A maioria, 90% das pessoas dizem que a frenagem correta é frear o freio de trás primeiro. É o que eu faço. Não. Por que não é? Imagina um carro, o peso do carro praticamente fica na frente da grande maioria dos carros, que é o motor. Se ele tiver só o freio de trás, com certeza ele ia colidir com qualquer obstáculo que esteja à frente dele. Então, a bike é bem parecido. Se você está num piso de boa aderência, a ideia é sempre frear 70% o freio dianteiro e 30% o freio traseiro, ok? Aí você vai ter uma frenagem correta. Aí algumas pessoas falam, Edu, e se tiver areia? Aí é outra coisa. Aí a sua mão vira um ABS. Eu já caí de bicicleta. Então você tem que saber frear, principalmente se tiver curva. Então aí você tem que reduzir. Não pode frear por imediato, dessa forma que eu falei, 70% frenagem dianteiro e 30% traseiro. Mas o correto é esse. Você pode até fazer um teste de fazer uma marcação numa velocidade média e frear a traseira. Você vai ver que você vai passar longe. Entendeu? E você com certeza vai atingir algum obstáculo que tiver à sua frente. Agora, se você frear 70% o dianteiro e 30% o traseiro, a frenagem vai ser perfeita, evitando acidente e bater em algum obstáculo que esteja à sua frente. Tá? E claro, você tem que direcionar também o corpo para trás. Você não vai frear o dianteiro e colocar o corpo para frente. Aí capota, você pode capotar, você pode virar. Então essa é a dica, é uma dica simples, mas é uma dica eficaz. E eu estava me lembrando, hoje usa muito freio hidráulico, que são bastante seguros, né? Sim. Mas tem muitas ainda que usam freio de cabo,
que ele começa a partir e você pega desprevenido. Qual a dica que você dá nessa manutenção preventiva? Esse é um grande problema quando tem o cabo, principalmente ferradura, né? Que dizem aquelas ferraduras antigas, que pode quebrar o eixo. V-brake. O brake ainda é um pouco melhor. V-brake e o brake são ferraduras melhores ainda. Mas tem algumas antigas que usam, que é aquelas que tem um eixo na frente do garfo, aquela é perigosa. Porque se quebra aquele eixo, pode entrar nos raios e ocasionar um acidente. Ele trava e te derruba, né? Sim, aí eu já caí, por isso que eu estou falando isso. Bom, a gente acaba aprendendo por experiência muitas vezes. Sim. Odu, você também comentou que você ensina crianças, né? Como é que é esse seu projeto, ensinar criança a pedalar? Então, sim, na verdade, o que acontece? Eu treino o BMX Flatland e praticamente essa modalidade você tem que ter bastante equilíbrio nos truques. E a gente começou a observar as pessoas ensinando totalmente errado. E até professores dando aula e ensinando errado, de uma técnica errada. Então, eu e alguns atletas, a gente criou uma técnica que é infalível, não tem idade, varia de 2 a 100 anos de idade. Eu já ensinei crianças... Não, peraí, para aí. Eu adoro BMX e eu tenho medo de andar naquilo. Você acha que eu posso aprender? Não aprender manobra, sim a pedalar. Pessoas sim, que não sabem pedalar, de 2 a 100 anos. Eu já tava BMX vai muito da sua coragem e do seu foco. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele parou de andar praticamente 20 anos. E hoje ele voltou com 45 anos à prática do esporte. Então eu fiquei surpreendido, porque da força e vontade que ele quer aprender. Ele está de acordo, claro, com a idade, com o peso, mas ele está em evolução. Isso é muito importante. Tem muita gente que adora BMX, principalmente porque ela começou a virar um esporte olímpico, né? Sim. Eu queria saber de você, quando que você foi picado por essa... Então, isso foi BMX. na década de 80, 1986. Hoje eu sou um dos atletas mais antigos do esporte que não parou. Tem muito atleta que foi, voltou. Eu não parei desde 86. 35 anos fazendo o BMX, que hoje eu falo que é a minha terapia. Final de semana, se eu não praticar o BMX, eu acho que é complicado. Eu sou publicitário, então as coisas ficam meio estressantes durante a semana. E a prática de atividade física, gente, é o segredo, principalmente bike. E vocês não estão vendo aqui o Du, né? Porque nosso programa aqui, logicamente, é gravado no podcast. Mas ele está muito bem, assim, fisicamente, uma boa aparência. Tá feliz, sorrindo pra caramba. Tô. Porque daqui a pouco ele vai soltar esse microfone, isso aí, vai pegar a BMX dele e vai arrasar. Vai ser lá em cima do palco ou lá fora? Em cima do palco. Meu Deus do céu, com aquele monte de obstáculos. Então, ali fica um pouco limitado, sim, mas o importante é isso, né? Você enfrentar esses obstáculos, não andar só em lugar perfeito. Sim. É claro, vai ficar um pouco limitado os truques, eu não posso arriscar tudo, mas vai dar para fazer alguma coisa legal e, de repente, você pode ser um dos voluntários que eu vou saltar por cima sem rampa. Meu Deus do céu. Eu topo, sim. Bacana, né? Bicicleta na cultura, topa tudo. E tomara a Deus que eu consiga fazer o próximo programa, né? Que esteja inteiro para fazer o próximo programa. É tranquilo. Eu tenho um recorde de salto, né, na época, na década de 90, que eu já cheguei a pular 26 pessoas sem rampa, guinchado por uma moto. Então, deixa eu entender. Você foi acelerado por uma moto? Eu segurando numa moto, na traseira. Aí pelos 60, 80 por hora? Uns 50, 60, não foi tanto. Sim. E 26 pessoas, um do lado da outra. Eu bati o meu próprio recorde na época. Como é que chama essa manobra? Porque um bob, né? Que você dá um bob, dá um impulso. Você tem que impulsionar com a sua própria força. Você levanta a dianteira e automaticamente em seguida a traseira. E impulsiona e tenta ficar o máximo de tempo no ar. Então, 26 pessoas, 60 centímetros, dá 13, 14 metros. E assim, mas eu fui direto para 26? Não, eu comecei com 8, 10, 12, isso foi num evento. As pessoas começaram a falar que dava para pular mais, eu estava caindo distante. E eu fui, até cheguei em 26, que parecia que tinha uma rampa no final. Isso. Que foi meu limite, e graças a Deus eu não caí. Mas já caí saltando também. Sim. Quer ver? Eu só vou ver o que o Carlos quer perguntar aqui. Seu assunto está tão interessante que eu vou continuar conversando com você. Mas tem gente aqui do lado querendo fazer pergunta, né? Porque o congresso está cheio de gente. E o nosso colega Carlos, que me ajudou bastante hoje, ele quer fazer uma pergunta. Por favor, coloca... Vamos lá. A pergunta que eu tenho, tem que estar clipado? Então, para o salto, todo mundo fala, ele dá um impulso, ele voa alto, porque ele está com
com clipe ali no pedal, né? Trava ali. Não, tem que ser livre. Tem que ser totalmente livre. Por quê? Imagine ser clipado se você cai. Aí você vai se machucar feio. Você pode se machucar até livre, né? Com os pés livres no pedal. Mas clipado eu acho que é muito mais perigoso. É mais fácil, com certeza. Mas se você errar, eu acho que o acidente é bem pior. Ô Du, ele está fazendo uma pergunta e colocando você como professor. Você também é professor de BMX? Porque você já poderia falar... Sim, eu dou dicas. As pessoas que querem aprender o BMX, não é difícil. Assim, na verdade, no início tudo é um pouco complicado. Mas tem que ter paciência. Principalmente o BMX, hoje as pessoas confundem BMX, tem 2 tipos de BMX. Sim. Tem o BMX Race, que é com obstáculo terra, e tem o BMX Freestyle. O BMX Freestyle, hoje, nós temos o BMX Flatland, que é o mais difícil, técnico, porém não é o mais perigoso. Temos o Street, que é aquele que, com obstáculos, né, que a pessoa usa obstáculo natural, banquinho, corrimão. Tem o Park, que é aquele que tem diversas rampas, tá? Tem o Vertical, que é uma rampa igual um U, que as pessoas voam ali, que o recordista mundial Matt Hoffman, americano. É a mesma pista do skate? Praticamente skate. Inclusive até teve uma pauta, por causa das Olimpíadas, muita gente questionou que o BMX Freestyle, ele tinha que estar dentro de uma associação junto com o skate, não junto com o ciclismo. Porque tem muito mais a ver com skate do que com ciclismo. Sim. E, infelizmente, não entrou nessas Olimpíadas o Brasil justamente por isso. O que você enxerga nesse congresso que você está hoje, que você veio se apresentar nesse congresso Mobicicleta? Você enxerga que essa movimentação consegue melhorar essa falta que você está trazendo, que é não colocar ainda o seu esporte, a sua modalidade junto com o skate? O que você acha? Então, eu acredito que o skate junto com... São primos, esportes radicais primos, que é skate e BMX. Eles começaram praticamente juntos ali. Na década, o skate ainda começou um pouco antes. O BMX Freestyle foi um pouco depois. Mas praticamente primos, sempre juntos, a mesma galera. E os obstáculos, principalmente para parque, que é uma modalidade que está nas Olimpíadas, praticamente são iguais. Então, por isso que a gente, dentro do freestyle, o BMX Freestyle, junto com o skate, eu acho que tinha um pouco mais a ver do que com o ciclismo. Tá? Entendi. Você está 35 anos nesse esporte, nessa modalidade, nessa arte, nessa terapia, como você já comentou no início. Virou terapia agora. É terapia. Comente algumas grandes conquistas que você teve, que você fala realmente... Tá. Dentro dos 35 anos, assim... hoje eu fui 5 vezes campeão brasileiro profissional, competi no X Games, o último que teve, fiquei em 6º colocado. Inclusive o X Games saiu essa modalidade e está retornando em 2022 agora. Eu fiquei muito feliz que vai voltar o BMX Flatland para os X Games. Tá? Dentro disso já participei de diversas apresentações pelo Brasil e fora também, América Latina. Já fui de diversas equipes, antigamente tinha a equipe Monarch, que era muito legal, a equipe Calói, eu fui da equipe Monarch, JNA. Eu entrevistei um colega, o Gustavo Viana, que fez parte da Monarch. Da Monarch, sim. E foi anos 80 lá. Isso mesmo. Era muito legal porque quando a gente ia se apresentar em algumas lojas magazines, tinha a equipe Monarch, Calói, e quando se cruzavam, era tipo uma Fórmula 1 ali, um olhava feio pro outro. Você fez lembrar um negócio? Porque na minha cidade, eu moro na cidadezinha do interior, Santa Bárbara do Oeste, querida cidade, né? E tinha essas apresentações que o pessoal fazia na praça, montava as pistas lá, né? Do jeito que podia, né? Era tudo underground. Cara, não era estrutura de hoje, não. Cara, eu sei que na semana seguinte, onde está a minha Calói, onde está a minha Monarch? Ou seja, a criançada começava a aterrorizar os pais para comprar a sua bicicletinha, que não é a que você usa hoje, né? Não. Na verdade, na época da Monarch, a gente... No início, eles obrigavam a gente a andar com uma bicicleta que não era adequada, que era da Monarch. Então, eles já levavam várias bicicletas porque não aguentava, quebravam, e aí a gente tinha que substituir na hora. E aí eles entenderam, no futuro, depois, deixaram a gente usar as bicicletas profissionais, que eram importadas, e a gente usava o logo, que era bem parecido com a da Monarch. E aumentaram as vendas. Sim. Então, foi uma jogada boa na época deles.
Aliás, nós no Brasil, olha aí, pessoal que tem empresa de bicicleta, vocês precisam fazer mais propaganda, né? Passar na Sim. TV. Faltou isso. rádio. Eu acho que a mídia social, essa modernidade tira esse gostinho um pouco. Entendeu? Tem os pontos positivos e tem esse ponto que sumiu um pouco, né? Por exemplo, quando não existia Instagram, não existia nada de mídia social, eu lembro que eu fui fazer uma apresentação no interior, tinha 15 mil pessoas. Você lembra a cidade? Cara, eu fiz em tantas, cara. Não sei se era Paranavaí, alguma coisa assim. Sim. Era pro Paraná que eu fazia turnê. Então, era uma equipe que eu trabalhava, chama Força e Ação, que era de moto e bike. 15 mil pessoas. E nesse dia eu andei tão bem, fiz os truques e tal, foi perfeita a apresentação. No final as pessoas colocavam a mão em mim para ver se era de verdade. Eu ficava meio viajando, eu falei, o que esse povo tá doido? Pôr na mão em mim e saía correndo. Eu não entendia nada. Então foi uma boa conquista. Essa foi uma boa conquista Sim. E era legal. E teve histórias, principalmente que as pessoas vê a grande maioria dos atletas que praticam esporte radical como louco, né? Como doido, usa droga. Eu fiz uma outra apresentação também, isso eu acho que foi no Acre, naquela região. Rio Branco, né? Porque é a capital, por né? ali, Ariquemes. Aquela região pertinho, ali, né? 50 Rondônia, E aí eu fiz a apresentação lotado também, e aí veio uma pessoa, um cara, me oferecendo uns pinos. Eu não entendia porra nenhuma, eu falei, que pino? O que é isso? Eu olhei para ele e falei, pino, o que é isso? Eu achava que era Vic Vaporub. Gente, era cocaína, gente. Eu nunca tinha visto pino de cocaína. Ele falou, mas você é muito louco na bike, você deve usar todo tipo de droga. Ainda mais sendo de São Paulo, as pessoas tinham essa ideia. O cara veio de São Paulo, ele é muito louco. Cara, eu não bebo e não fumo. Então, para quem está acostumado com esse mundo da bicicleta, eu não sou um atleta, eu sou uma pessoa que apenas pedala. Sim. É impressionante como nós fazemos amizade fácil e como nós estamos sempre sorrindo, porque a adrenalina, ela causa a mesma sensação que você acabou de falar aí. Isso, só que é benefício bom. É o benefício bom. Que é endorfina. Exatamente. A gente libera essa endorfina que deixa a gente... Você veio pedalando aqui, pelo jeito que você está Eu não vi porque a minha relação é muito pequena e o pneu é muito duro. Você tem que São 120 libras, então aí eu posso estourar... 120 libras? Que eu uso no pneu. Então, para usar no dia a dia, essa bicicleta não é adequada. É melhor uma bike adequada para andar, pedalar dia a dia. Tem isso também em ciclovia. Você não vai andar com uma bike de aro 20, depende da bike... Você pode se lesionar e se machucar. É claro que a maior parte das pessoas que ouvem meu programa, que é o Bicicleta na Cultura, eles estão acostumados com essa relação de felicidade. Porque o cara, depois de pedalar, o cara fica eufórico, né? Sim. Fica eufórico, fica falante. Gente, eu falo que tudo no começo é dolorido. Por exemplo, eu malho todos os dias, de segunda a sexta. Faço condicionamento físico. Eu faço condicionamento físico. E as pessoas acham que eu tenho um botão que eu aperto 6h30 da manhã e vou treinar. E não é isso, gente. É mais saúde e menos remédio. Você falou uma coisa interessante. Eu acho que é isso. Você não sai na sexta, sábado à noite, vira à noite fumando, bebendo, porque outro dia não tem condição nenhuma de fazer nada. Na verdade, eu nunca fui muito bom da noite. Eu sempre fui meio dormioco. Quando eu saía até nos eventos, depois da meia-noite eu já dava aquelas... Eu nunca fui muito bom disso, entendeu? E nunca gostei de álcool. Então, e evento de esporte é só durante o dia, né? Sim. Você viu, uma bicicleta aqui começou hoje 2 da tarde. Sim. Muita gente veio pedalando. Então é o ideal para falar de mobilidade. Sim, e é fantástico, gente. A bike, ela te traz um prazer do dia a dia, de você pedalar, de você ver novos lugares, de você conhecer novos lugares, fazer amizade, como você mesmo disse. Isso é muito fácil, entendeu? É fantástico, fora a saúde. Né? Tem pessoas que eram sedentárias e começaram a fazer atividade física, bike, que hoje estão super felizes. Porque tinha pessoas que tinham até pressão alta. Diabetes, né? Diabetes. E a partir do momento que começou a fazer atividade física, a bike, melhorou bastante. Mas uma dica para essas pessoas que estão iniciando a bike, sempre alongar antes e depois de pedalar, para evitar qualquer tipo de lesão. Okay. Na sua carreira, nesse tempo todo, você teve seguidores que continuam te acompanhando? Digo seguidores não só nas redes sociais, aquele que pedala, que aprendeu bastante. Tem gente que me encontra e fala, você é o Edu que praticava no Ibirapuera na década de 90? Você continua praticando? Você continua? Mas o que aconteceu? O que você está tomando? É sempre assim. Eu continuo fazendo uma brincadeira, quando olha para muito tempo atrás, você fala assim, você é o mesmo cara nessa foto em preto e branco?
Você está todo colorido agora, é você mesmo, Edu? É verdade. Não, o mais engraçado é quando as pessoas que não me conhecem param no parque. Eu treino normalmente no Parque Vila Lobos. Lá no E Vila param Lobos. e falam assim, se eu tivesse a sua idade... Aí você vai perguntar a idade do Não cara... fala, você vai falar a sua idade aqui? Vou falar. Depois você fala. Mas sabe o que é legal? Aí eu pergunto a idade do cara e falo, eu tenho 39. Eu olho pra ele, se eu tivesse a sua idade, eu respondo pra ele, porque eu tenho quase 10 a mais que ele. Você entendeu? Então eu acho que esse negócio de idade é muito da cabeça. Viu, Du? Eu costumo dizer assim que a bicicleta faz o tempo voltar para trás, né? Muito. Então, ano que vem você vai fazer essa idade que você acabou de falar, -1, né? Sim, isso mesmo. E essa relação de cuidar da saúde, de estar numa atmosfera boa, nos deixa cada vez mais jovem, né? E não é fácil, gente. Atividade física é difícil, mas você tem que pensar no sacrifício. Como eu coloquei até uma tatuagem que eu coloquei aqui, ó. No pain, no gain. Cara, segue isso. No pain, no gain. Você tem que... Né? Sem dor, sem ganho. Você tem que botar para despertar o relógio de manhã. Isso, de manhã. Toma um café, come uma fruta. Segue essa receita. Alimentação saudável, bastante fruta. Um dos principais alimentos de manhã que eu indico é o ovo. Então, para aí. Então, fala com o pessoal que está escutando o programa. Qual é a sua alimentação de manhã? Porque muita gente vai querer seguir a alimentação. Depois você vai deixar as redes sociais também, viu? Tá, legal. Para o pessoal saber te seguir aí. Minha rede social eu trabalho numa agência de atletas, né? Então, eu sou agente de alguns atletas, até atleta paralímpico, entendeu? A nossa medalhista Beth Gomes, eu sou agente dela, medalha de ouro em Tóquio. Abraço aí, Beth Gomes. Beth Gomes, fantástica ela. Ela ganhou arremesso de disco, bateu 2 recordes mundiais em Tóquio e ganhou ouro. E certamente muito focada, né? Focada. E simplesmente os 3 prêmios de atleta paralímpica, que os 3 principais prêmios, ela ganhou também este ano. Então ela tem 56 anos. Uma jovenzinha de 56 anos. Então isso é legal. Com esclerose múltipla, quebrou 2 protocolos da doença. Então isso é assim, não preciso falar mais nada, né? Sem limite, né? Sem limite. O ser humano não tem limite, né? Ele que não sabe. Sim, ele que não sabe, né? Nascemos atletas. Sim. A maior parte de nós nascemos atletas. Sim. Só que ao longo do tempo, com a alimentação errada e com a falta de exercício, nos transformamos muitas vezes no que você vê pela rua. Sim. Fala da tua alimentação. Minha alimentação não é 100% saudável, viu? Porque eu digo para as pessoas que a alimentação 100% saudável é cara. E a grande maioria hoje, principalmente o preço que está a comida hoje, né, os alimentos. Então, mas dá para fazer, por exemplo, o ovo não é caro e é fantástico. Se a pessoa não tem pressão alta, eu indico durante um termogênico, durante o treino, água com gengibre. Fantástico. Queima e ele é fantástico, anti-inflamatório, enfim, vários benefícios. Água com limão, nada exagerado, também outro benefício. Sempre se hidratar. De manhã, a minha alimentação principal é de manhã. Como ovos, pão integral. Pão não é tão bom, mas eu gosto de pão. Você come o pão branco, o trigo branco? É integral sem farinha branca. Sim. Tá? Mas a massa não é tão saudável, mas eu gosto. Por exemplo, alguns criticam o café. Eu gosto de café com leite. Eu sou da época antiga, só que eu já diminui o açúcar. Sim, então a quantidade é mínima. Porque quando a gente sai para pedalar, o café ajuda a subir a endorfina rápido. Ajuda, é muito bom. Eu sei disso. Entendeu? Ele dá uma acelerada. Fruta, 2 frutas que eu não tiro da minha alimentação é a banana, por causa que é forte em potássio, e o kiwi. Por que kiwi é fantástico. Antioxidante, anticancerígeno, ele tem diversas propriedades. Eu não tiro, me faz muito bem. O kiwi e a banana. Como outras frutas também, como maçã, que é fantástico também, abacate. O abacate, por exemplo, à noite, ele tem uma gordura muito boa. Então, de repente, você fala, pô, Edu, eu comi certinho, terminei meu jantar antes das 8 horas da noite. Só que 10 horas me deu uma fome. Pega uma proteína boa, um whey protein. Mistura com abacate, faz um doce de abacate e come. Pronto, acabou. Tira toda a fome. E é fantástico. Então, e hoje tem YouTube, né, gente? Se você pesquisar alimentação saudável lá, tem de tudo. Recentemente eu fiz sorvete de whey. Você fez um sorvete whey? Eu mesmo fiz em casa. E foi fantástico. De uma marca que eu confio, que é muito boa. Posso falar a marca? Porque ela é muito boa. Pode. A Dux Nutrition. Ela me apoia.
entendeu? E o suplemento deles, a grande maioria é fantástico. E tem a parte vegana também, que isso é muito importante. Então, para aqueles que são contra comer a parte animal, tal, leite, tem a parte vegana que é fantástica também. Eles têm uma linha super fantástica para essa alimentação. Isso. E gostosa, viu? Porque suplemento muita gente para de tomar por causa do gosto. Quando não é tem muito sabor, bom. né? O deles faz o teste que é muito bom. Como é que o pessoal encontra essa marca no Dux Nutrition, DUX, né? Nutrition.com.br. Entra lá no site, eles entregam onde você estiver pelo Brasil inteiro. E certamente ele vai encontrar um monte de opção lá e orientação de como usar os produtos, né? Sim, é muito bom. E hoje, gente, as pessoas enxergam o suplemento como bodybuilding, né? Porque a maioria das marcas de suplementos, você entra no site, é um cara bombado. Você fala, nossa, eu vou ficar grande, olha o cara. Não, a Dux já é diferente, entendeu? Claro, depende de cada atleta. Se o atleta ele quiser ir para essa linha, ele vai ter que usar mais suplemento, entendeu? Na verdade, como você falou, é um suplemento para deixar você bem suprido para praticar o seu esporte naquilo que você gosta. E não substituir sua alimentação por suplemento. Como diz a palavra suplemento, você vai complementar, você não vai trocar. Sim, entendi. Você vai ter que continuar com a sua alimentação saudável e você só suplementa. E aí procure sempre a orientação de um profissional da área, né? Isso, se pode, se não pode, sim. Isso mesmo. Importante. Correto. Ô Du, o nosso, desculpa falar Du, né? Mas deixa eu falar de novo. Edu7. Eu vou falar Eduardo Azevedo. E é bom que o pessoal carrega aqui a identificação, que é fácil achar, né? É verdade. Lê o nome, né? É. Nós estamos chegando no nosso meia hora de podcast, é rápido. Era uma coisa rápida e a gente prolongou. Mas eu gostei, eu prolonguei a conversa, porque eu gosto de BMX. Eu gosto, mas eu nunca pratiquei. Eu gosto muito, principalmente porque a máquina da BMX, a parte de mecânica, é fantástica. É muito durável. Sim. E ver aquelas manobras, aquilo... E aí hoje a grande maioria dos atletas não utilizam freio. Não utiliza freio? Não utiliza freio. Você disse nem tem o freio na máquina? Nada, não tem freio. A grande maioria não usa. Eu sou como atleta old school, da época antiga, eu gosto de freio. Só atrás? Os dois, uso os dois. Mas muitos atletas, a grande maioria, não utilizam mais freio. Caramba. É mais difícil para aprender, porém mais fácil depois de que aprende. Por quê? Porque quando você utiliza o freio, você fica dependente. Então, depende do truque que você for fazer e depende do clima, o freio pode funcionar um pouco mais ou um pouco menos. Ok. Edu, faça suas considerações finais, deixa um recado para quem estiver ouvindo você no programa, principalmente as crianças. Porque eu não prometo que esse que vos entrevista vai sair aí pilotando a BMX, mas a criançada que ouve o programa vão ficar encantados quando eu colocar no Facebook que eu entrevistei o Legal. Edu7. O meu Instagram, para a galera que quiser seguir, Edu7 Atletas, 7 numeral. E tem o Edu7 Azevedo BMX, esse é mais o meu pessoal. O Edu7 Atletas é da minha empresa, que eu tenho uma empresa que chama Edu7 Atletas, onde eu agencio atletas e divulgo atletas para a campanha publicitária. Quem sabe você aí se desponta e procure a agência do Edu7. Sim, e tem diversos atletas. Tem a parte do MMA, que é o Anderson Berinja, que foi lutador do UFC. Sim. Temos a Beth Gomes, que é paralímpica. Vanessa Cristina, que é paralímpica. Enfim, o Rodrigo Rezavela, que é do Street, atual campeão brasileiro de BMX. Enfim, tem de tudo lá. Tudo que é esporte é bem-vindo. É isso aí. Muita saúde, muita vibração. Obrigado pela oportunidade. O programa Bicicleta na Cultura agradece o carinho com que você ter chegado aqui no nosso estúdio móvel, né? Como você está vendo, está montado uma bicicleta aqui. Demais, moderno. Moderno, isso aí. Cheio de energia. É, legal. E para você, ouvinte, a gente deixa um bike abraço, mas olha só, tem mais gente para entrevistar aqui, então na semana que vem você fica ligado que tem mais Mobicicleta, o Congresso Mobicicleta, com outras pessoas. Muito obrigado, hein? Valeu, um abraço, gente. Um bike abraço. Tchau, tchau. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo esse programa pelo nosso podcast? Acesse www.radiowebdom.com. Quer nos enviar um e-mail? Anota aí, radiowebdom@gmail.com. O Bicicleta na Cultura tem apoio total da Rádio Webdom, pauta, produção e apresentação, eu, José Carlos Armelin, edição de áudio, Heraldo Vaz,
E direção geral do programa, a jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom. Ei, sei, sei, LTA, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Apresentação José Carlos Armelin.